Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Você tem sonhos? Então mude o conceito sobre você. Nós devemos nos esforçar constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado. O significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão habitolado ao lado visível do drama da vida, do lado do o que aconteceu e como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar o aviso do profeta. Aquilo que é visto foi feito a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. As descrições do o que aconteceu e como aconteceu são verdades nos termos correspondentes ao seu nível de pensamento. Mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra e ele é forçado a procurar esse porquê, ou o que significa o evento em um nível mais elevado e intangível. A análise mecânica dos eventos lida apenas com as relações externas das coisas. Este sentido nunca chegará ao nível que detém o segredo do porquê os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que a perspectiva inferior, visível, ocorre com base no nível invisível do significado mais elevado. A intuição é necessária para elevar-nos ao nível do significado, para o nível do porquê as coisas acontecem. Sigamos o conselho do profeta hebreu. Levantarei os olhos para os montes. Salmo 121, versículo 1. Dentro de nós mesmos, para observar o que em nós acontece e ver quais são as ideias que aceitamos como verdadeiras, quais as afirmações que estamos consentindo, quais sonhos, quais desejos e, sobretudo, quais intenções. É a partir destes montes que todas as coisas vêm para revelar a nossa grandeza, a nossa altura, na escala vertical de significado. Se levarmos os nossos olhos para aquele que em nós que trabalha por trás do véu, poderemos ver o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em uma mudança nos fenômenos de sua vida. Tentar mudar as suas condições antes de mudar o seu nível de consciência, de onde eles vieram, é o mesmo que lutar em vão. O homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado. Vimos, na analogia desta narrativa de Neville Goddard, que a consciência do homem deve ser elevada ao nível onde ele pode ver o significado expresso no arranjo desta narrativa. Vimos também que o conhecimento desta narrativa é arranjado de acordo com certas regras, e que tais arranjos, quando impresso no papel e encadenado em conjunto, é o que dá forma a um livro. A verdade sobre o livro é a mesma para todos os eventos do mundo. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, pois toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Nada pode ser descartado, tudo deve ser redimido. Nossas vidas ascendendo na escala vertical do significado em direção a uma consciência cada vez maior, uma consciência das coisas de maior significância, estarão no processo pelo qual esta redenção se realizará.
Assim como o homem organiza letras em palavras e palavras em frases com significado expressos de maneira semelhante, a vida organiza as circunstâncias, condições e eventos a fim de expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Tudo tem significado, mas o homem, não conhecendo o nível superior do significado interno, observa com base em um panorama de eventos em movimento e não vê nenhum significado para a vida. Há sempre um nível de significado que determina os eventos em suas relações primordiais em nossas vidas. Aqui está uma história que nos permitirá extrair o lado bom de coisas que pareciam ruins, que permitiam também conter um julgamento e agir corretamente em meio a problemas não resolvidos. Há poucos anos atrás, nosso país, Estados Unidos, ficou chocado com uma aparente injustiça em nosso meio. A história foi contada no rádio e na televisão, bem como nos jornais. É possível que você se recorde deste incidente. O corpo de um jovem soldado americano morto na Coreia voltou para sua casa para ser enterrado. Antes de realizarem os procedimentos fúnebres, sua esposa teve que responder a uma pergunta rotineira. Seu marido era branco? Quando ela respondeu que ele era um índio, o enterro foi negado. Esta recusa estava em conformidade com as leis daquela religião, porém isso provocou uma comoção nacional. Nós nos sentimos indignados, pois qualquer pessoa morta, servindo a sua nação, deverá ter o objetivo direito de ser enterrada em qualquer parte de seu país. A história chegou à atenção do presidente dos Estados Unidos, e ele ofereceu o enterro com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Após o enterro, a mulher disse aos repórteres que o seu marido sempre sonhava morrer como um herói e ter um enterro digno de um, com todas as honras militares. Quando nós, na América, precisamos explicar por que pessoas inteligentes e progressistas como nós não só criamos, como ainda aprovamos leis como estas em nossa grande terra de homens livres e corajosos, é difícil achar uma explicação. Nós, como observamos, estávamos esperando, vendo o que aconteceu e como aconteceu. Até então não tínhamos visto o porquê aconteceu. O enterro teve que ser recusado para que o rapaz realizasse o seu sonho. Se nós tentarmos explicar o drama ocorrido em termos de níveis mais baixos, como isso aconteceu, tal explicação não poderia satisfazer a quem perguntasse o porquê aconteceu. A verdadeira resposta, vista a partir do mais alto nível do significado, seria como uma inversão do nosso modo comum de pensar, pois senão ela seria imediatamente rejeitada. A verdade é que futuros estados são causadores de fatos presentes. O garoto indiano sonhava ser reconhecido como um herói, com todas as honras militares. Foi transportado assim como Lady Macbeth, além deste presente ignorante, e pôde sentir agora o futuro neste instante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Deus deu testemunho das suas oferendas, e através delas, ele, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, versículo 4. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.